Vamos lá, de volta aqui da sequência à nossa aula de Estatuto do IF Sertão. A gente falou sobre a natureza. Você viu que o IF Sertão ele é uma autarquia. É uma autarquia, então vai ser regido aí, né, pelo direito público, certo, gente? É uma pessoa jurídica de direito público. Agora a gente vai ver aqui sobre os instrumentos normativos que regem o IF Sertão. Aliás, todo e qualquer instituto ele é regido por esses instrumentos normativos. E você tem que ter cuidado com aquilo que é cobrado em prova. Normalmente as provas elas mudam aí uma palavra e isso pode te custar uma questão, certo? Já vi banca Novo Rumo, banca a Fundatec fazendo isso daí, certo? A banca Funesc, diversas bancas, certo? Gostam de trocar uma palavra e aí o candidato, ele por não conhecer os instrumentos normativos, acabam errando esse tipo de questão. Olha só, quais são os instrumentos normativos que vão reger aqui o Instituto Federal, né, do Sertão Pernambucano? Pessoal, primeiro, ele rege-se pela lei principal, que é a lei que cria o Instituto. Você já sabe que é a Lei 11.892 de 2008, certo? Pela legislação federal, ó, que é essa lei, né, a 8.000, a 11.000, né, 892, e pelos seguintes instrumentos normativos, quais sejam o estatuto, esse aqui é a qual nós estamos estudando, certo? O instituto, cada um vai ter o seu instituto. Aqui a gente está falando do sertão pernambucano, certo? Regimento geral, certo, gente? Esse regimento geral é criado, ó, internamente, certo? Internamente. As resoluções, ó, tem um regimento, beleza? Tem um regimento geral. Temos resoluções que é diferente. Aqui, ó, fica a responsabilidade do Conselho Superior. Pessoal, o Conselho Superior é composto por 33 membros. É diferente do Colégio de Dirigentes, que tem reitor, pró-reitor e tem aí, ó, o diretor geral, tá certo? De cada um dos campos, né? Então, Conselho Superior, 33 membros, a gente vai ver, certo? Cada um representante, ó, representante docente, discente, os funcionários, a sociedade civil. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Atos, atos emanados da reitoria. Qual é a composição da reitoria? Pessoal, reitoria, olha só, é o órgão de execução. Agora, a composição da reitoria, você tem que lembrar, um reitor e 5 pró-reitores. Beleza? Ó, os regimentos internos da reitoria e também dos campos, né? Cada um dos campos. E os atos administrativos. Lembra? É uma administração pública indireta, em forma de autarquia. Então, ela não legisla, ela segue o que está na lei, porém, a vontade dessa autarquia, que é o Instituto Federal, é expressada por meio de atos administrativos. É aquilo que você estuda lá dentro dos atos administrativos: competência, forma, finalidade, objetivo, certo? E motivo. Certo, gente? Só que a gente não vai aprofundar aqui porque não tem necessidade. Basta que você saiba que os atos que são emanados pelo Instituto são atos administrativos. Como é que a administração pública expressa sua vontade e o Instituto Federal é uma autarquia? Por meio de atos, tá bom? Então, por exemplo, a autarquia, Instituto Federal, não pode criar uma lei, tá bom? É atos administrativos. Então vai ser regido pelos atos administrativos. Ato administrativo tem atributos, tem formas, são os requisitos, né, ou os elementos do ato administrativo. Certo? Então, esses são os instrumentos normativos. Bora ver na prática como é que esse tema aqui é cobrado em prova? Olha só, o IF Sertão rege-se pela Lei 11.892 e pela legislação federal. E pelos seguintes instrumentos normativos, exceto, ó, gabarito aqui, letra C. Não é resolução dos colégios de dirigentes, e sim do Conselho Superior. Certo, gente? Conselho Superior, juntamente com o Colégio de Dirigentes, são órgãos, olha só, são órgãos
superiores, certo? Não confundam. Todas as outras estão corretas: estatuto, regimento geral e atos de reitoria. Beleza? Bora agora entrar no tema. Ó, esse tema aqui muito cobrado, tanto na Lei 11.892, quanto aqui no Estatuto, certo? O Estatuto copiou e colou esse dispositivo, certo? No que tange a finalidade e características, né? Finalidade e característica vem junto, e os objetivos. Então, para você gravar isso aqui, para você... É um decoreba, certo, gente? Mas ajuda muito a acertar a questão. É uma historinha que eu conto, tanto na aula lá, quanto aqui pra gente revisar. Como já tem na 11.892, aqui a gente vai ser mais sucinto. Tá certo? Então, você já conhece essa historinha. É a mesma que você aplica aqui e é essa que vai te ajudar a acertar as questões. Certo? O que é que eu faço? Como é a historinha? Ó, você tem aqui finalidade de um lado, finalidade, e do outro você tem objetivos. Finalidade e objetivos. A finalidade, tá vendo aqui o FI? Você vai chamar de fase inicial. Fase inicial. Tá vendo aqui objetivo? Isso aqui, ó, você vai chamar de o bacharel. Bacharel, certo, gente? Aqui, ó, termina com OS. As palavras, elas se apresentam na sua maioria, ó, maioria no plural. No plural. Fase inicial, as palavras se apresentam no singular. Foi isso que a gente viu na aula da Lei 11.892, certo? De 2008. Pessoal, então grave isso daqui. Sempre que perguntar de finalidades, você vai buscar aí termos ou verbos que indiquem fase inicial. Se não encontrar fase inicial, certo? Palavras que remetem à fase inicial, você se preocupa com maioria no singular. Nos objetivos, termina com OS, ó, é o bacharel, OB, né, inicial. OS dá a ideia de plural, então a maioria das palavras se apresentam no plural. Professor, como é que essa historinha pode me ajudar a acertar a questão de prova? De que forma? Olha só, bora ver? Vamos lá. Pegue aqui, por exemplo, finalidades. Finalidade, você tem que lembrar que é fase inicial e palavras no singular. Tá vendo? Ofertar educação profissional, tecnológica, formando, qualificando. A maioria das palavras, ó, profissional. A maioria das palavras buscando, ó, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. A maioria das palavras dá uma ideia de início, uma ideia de fase inicial. Certo? Desenvolver, ó, o desenvolver já dá uma ideia de fase inicial. Então você sabe que o verbo desenvolver vai lembrar fase inicial. Finalidades. Tá certo? Vai lembrar das finalidades ou da finalidade. Certo? Promover, ó, promover não ajuda, porque não dá uma ideia de fase inicial, mas você olha as palavras, elas se apresentam em grande parte, ó, no singular. Tá vendo? Educação básica, educação profissional, educação superior. Orientar, opa, orientar já dá uma ideia de fase inicial. Quem está na fase inicial necessita de uma orientação. Então apareceu a palavra orientar, já lembra que é finalidade. Constituir-se, constituir-se não dá uma ideia de fase inicial, mas as palavras são singulares, ó. Tá vendo o finalzinho aqui? Maioria, singular. Um ou outra que aparece no plural, mas a grande predominância é toda no singular. Ó, tá certo? Qualificar-se. Eu não preciso falar que qualificação dá uma ideia de fase inicial. Desenvolver, lembra, fase inicial. Realizar, não lembra, mas palavras no singular. Veja, todas as palavras aqui estão no singular. Tá certo? Promover, mesma coisa, ó, maioria das palavras no singular. Ó, uma outra que aparece no plural, mas grande parte é singular.
E é isso que você tem que fazer. Lógico, você não vai deixar de ler, fazer a leitura do estatuto, certo? Mas, caso você não consiga memorizar todos os incisos aqui, esse esqueminha vai te ajudar a acertar a questão. Se você pegar os objetivos, olha só, os objetivos é o contrário do que eu falei, né? Os objetivos, as palavras, primeiro, o OB, certo? De o bacharel, e o OS de plural, para você lembrar que é objetivos. Pessoal, o bacharel, todo bacharel, ele não quer dar aula, ele quer ministrar. Então, onde tem a palavra ministrar, você vai lembrar que é objetivo. Ó, palavras no plural, pesquisas aplicadas, soluções técnicas e tecnológicas, benefícios, tá vendo? A maioria das palavras é plural. Atividades, ó, desenvolver atividades, certo? De acordo com princípios, com finalidades, com segmentos sociais, certo? Conhecimentos tecnológicos e científicos, veja, predominância no plural. Estimular e apoiar o quê? Processos educativos. Tá certo, gente? Ministrar, ó, falou em ministrar, plural, então você já sabe, ó, cursos. Você já sabe que isso aqui remete a objetivos. Pessoal, a aula é de estatuto, mas lembra que as questões que aparecem são as mesmas lá da 11.892? Então, olha só, essa questão aqui a gente respondeu lá na aula. Mas para você ver como é que fica fácil, quando você entende essa historinha. Falou em finalidade, fase inicial, palavra singular. Falou em objetivos, o B, bacharel, ele ministra, termina com OS, certo? A gente lembra que são palavras no plural. Olha só, aplica isso aqui na prática e veja se dá certo. Finalzinho. A lei 11.000, mas vai servir o estatuto também, define como objetivos, exceto. Opa, se eu achar objetivo eu posso riscar, porque eu quero a exceção. A exceção aqui, gente, é o mesmo que finalidade ou fase inicial. O objetivo é coisa de bacharel ou palavras no plural. Finalidade é singular. Não esquece disso. Então, onde tem objetivo aqui, eu vou riscar, porque ele quer a exceção. Bora lá. Ministrar, ministrar. Plural, ó, risca. Atividades de extensão, opa, segura essa daqui. Mas vamos lá, as palavras estão maioria no plural, então posso riscar também, ó. Segmentos sociais, então risca. Certo? Sobrou estimular a inovação industrial, ó, palavras, maioria, singular. Maioria, gente, porque um ou outro aparece, isso é normal. Mas tem que saber que a maioria, se você for contar, é no singular. Gabarito, portanto, letra E. Professor, essa historinha vai me ajudar a acertar todas as questões? Bora ser sincero. 90% das questões você acerta sabendo diferenciar o que é finalidade de objetivo. Mas é só isso? Lógico que não. É aí que entra a sua parte de fazer a leitura do texto legislativo, seja da 11.892 ou do estatuto. Como a nossa aula é de estatuto, então você vai ter que ler o estatuto, esquematizando. Porque se não ajudar aqui pela historinha, pelo esquema, você já tem contato com a lei, fica mais fácil. Outra coisa, quando eu falo aqui em finalidade, dá uma ideia de origem, certo? Finalidade dá uma ideia de essência do instituto. Já o objetivo dá uma ideia de ação, certo? De funcionalidade. Isso também te ajuda a diferenciar o que é finalidade daquilo que a gente chama de objetivos, tá certo? Pessoal, agora a gente vai entrar no tema aqui da organização administrativa, certo? A gente vai trabalhar aqui o tema da organização administrativa. Encerramos aqui, certo? Finalidade e objetivos. Então, passa um traço aí no caderno de vocês que agora a gente vai falar sobre organização administrativa. Professor, como é que o estatuto, ou melhor, como é que o Instituto Federal ele é organizado? Olha só, quando a gente fala aqui em IFES, a gente tem que lembrar que ele tem órgãos superiores, certo? Eles têm órgãos de execução. Órgãos superiores e órgãos de execução. Isso a gente sabe. Agora, aqui, a organização da administração geral do IFES Sertão vai abranger Conselho Superior, que é um órgão superior, certo? Colégio de Dirigentes, que é um órgão superior, Reitoria, que é um órgão de execução, e o CAMP, certo?
e os campos aí que abrangem aqui o Instituto Federal. Então pense o seguinte, quando eu falo em organização, eu tenho que lembrar que eu quero, o Conselho Superior, beleza? O CONSUP. CONSUP, a gente só tem aqui a auditoria interna do CONSUP. Eu tenho, né? Vamos lá. Conselho Superior, CONSUP. É um órgão colegiado máximo do Instituto Federal do Sertão. Ele, gente, é um órgão superior, beleza? Por isso que aqui tá como órgão colegiado máximo. Outra coisa importante que você tem que lembrar sobre o Conselho Superior, que ele é um órgão de caráter consultivo e deliberativo. Ou seja, as resoluções vão partir daqui. As resoluções. Mas ele é um órgão consultivo. Então ele é um órgão também que vai fazer parecer. Certo? Um órgão de opinião. Então já se liga nisso daí. Quando ele na sua parte deliberativa e resolução, isso aqui tem força de norma. Se é de norma, vai reger o Instituto Federal. E é de observância obrigatória. Tem força de norma. Se tem força de norma, vai ter a mesma força que uma lei. Tá certo? Vai ter a mesma força de lei. Beleza, gente? Olha só. Outra coisa também sobre o Conselho Superior é a sua composição. O Conselho Superior ele é integrado por 33 membros titulares. 33 membros titulares com os seus suplentes, pessoas que estão prontos para substituí-los. Vamos lá. Como é a composição aí dos 33? Temos aqui um reitor, certo? Esse reitor, ele é presidente. A gente vai ver que ele é presidente tanto do Conselho Superior quanto do Colégio de Dirigentes. Então a presidência aqui, é o reitor. Certo, gente? Além do reitor, 7 representantes do Conselho de Dirigentes. Conselho de Dirigentes sabe que também é um órgão superior, certo? Agora, os representantes vão fazer parte do Conselho Superior, dos 33 membros aqui, Dos 33, um reitor e 7 representantes do colégio, ou melhor, do Conselho Dirigente. 7 representantes dos servidores docentes, certo, gente? Lembrando que é um representante de cada campus. Professor, e tem 7 campos. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Daqui a pouquinho, cada campus tem um representante lá no Conselho Superior. Se é 7 representantes, significa que temos 7 campos. Vamos ver, certo? 7 representantes dos servidores técnicos administrativos. Então, mais 7. 7 representantes dos professores. 2 representantes da sociedade civil. Um representante do Ministério da Educação. Um representante egresso, certo? Sem vínculo funcional. Pessoal, egresso é quem sai, né? Quem já saiu. Beleza? Além do colégio, além do Conselho Superior, certo? Além do Conselho Superior com 33 membros titulares, também faz parte da organização estrutural o Colégio de Dirigentes, o COD. Porém, a composição é menor. Só vai ter aqui o reitor, os pró-reitores e os diretores gerais também de cada campus. Professor, isso aqui é importante saber. Isso aqui tem necessidade de a gente estar estudando composição, isso aqui cai em prova. Olha só, cai não, despenca em prova. Para essa questão aqui, bastava você conhecer a composição. Olha só, mais uma vez, retirado aqui da lei, né? Porém, cai em estatuto, certo? Olha só a pergunta. Sobre o Instituto Federal, possui os seguintes órgãos superiores. Falou em órgãos superiores, lembra? Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Tá vendo? Basta conhecer a composição, já era suficiente para você resolver questões de prova, tá certo? Bora mais uma? Olha só. Segundo a lei, mais uma vez, né?
dentro de sua estrutura organizacional. Essa questão aqui, gente, se a banca quiser adaptar, ela só bota o nome estatuto. Segundo o estatuto, dentro de sua estrutura, ó, o órgão consultivo composto pelo reitor, ó a composição. Quer saber qual é o órgão consultivo, né? Qual é o órgão consultivo? Esse órgão aqui que tem como membro reitor, pró-reitores e diretores de cada campus. Pessoal, isso aqui está falando do colégio de dirigentes, que conselho superior são 33 membros, tá certo? Então, só conhecendo a composição, você já mata a questão. É só isso, professor? Só isso. Para que a gente vai ficar inventando moda aqui? Basta só isso para você ser feliz. Tá bom? Então, olha só. Para encerrar aqui esse bloco, certo? Para encerrar esse bloco, eu trouxe aqui a diferença, certo, gente, estrutural do Conselho Superior para o Colégio de Dirigentes. Por exemplo, o Conselho Superior, ele é consultivo e deliberativo. Já o colégio, apenas consultivo. Composição, são 33, né, que a gente viu, ó, membros, titulares e suplentes, nomeados aí pelo reitor, ó, 33 membros. Colégio, apenas 3, reitor, pró-reitorias e os diretores gerais. Os mandatos serão de 2 anos para o conselho. Como é que funciona no colégio de dirigentes? Ó, nas ausências ou impedimentos legais do reitor, a presidência do colégio de dirigentes será exercida pelo reitor em exercício, ou seja, quem assumir, certo? A presidência. E os demais membros por seus representantes legais, ou seja, só muda o reitor, né? Em caso de impedimento, o restante é o mesmo. Aqui, ó, os mandatos para os conselhos, aí eu tenho que ver, certo? Porque eu tenho que lembrar que o conselho são 33 membros. 7 membros de tal unidade, mais 7 de tal unidade, mais 2 de tal unidade. Mas o mandato aqui é apenas de 2 anos. E o colégio superior, reunião a cada 2 meses. Já o colégio, gente, é uma vez por mês, certo? Uma vez por mês, quando convocado pelo presidente ou 2/3 dos seus membros. Opa, se é 33, quantos membros aqui vai poder convocar? 22, que representa 2/3. Aqui, gente, é 2/3, mas quantos aqui? 2, né? Lembra que são 3 membros? Então você tem que estar ligado nesse tipo de pegadinha que aparece sempre em prova. Vamos olhar atento, uma leitura atenta nesses dispositivos. Bora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar da reitoria. Não sai daí.